Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Como o Senhor já tem ministrado nesta manhã de maneira gloriosa, não é verdade? Mas não vamos perder tempo, porque como diz o nosso amado profeta, o tempo não está ao nosso favor. O tempo não está ao meu favor. Senhor nosso Deus, já fomos ministrados tremendamente nesta manhã. E eu só quero, Senhor, entregar o meu coração para Ti cheio de gratidão. Porque do começo, desde o princípio deste culto, o Senhor falou da mesma coisa. O Senhor falou do mesmo assunto. E a verdade é, Senhor, que para nós que Te amamos, não existe outro assunto. De quem falaremos neste lugar, senão de Ti? A quem adoraremos neste lugar, senão a Ti? Muito obrigada, Senhor. Que a Tua palavra, que é viva e eficaz, continue ministrando aos nossos corações. No mais poderoso e santo nome de Jesus. Aleluia. Amados, isso que eu vou compartilhar com os amados é fruto de uma tremenda visitação que o Senhor fez nesta semana, lá em casa. Ele visita, viu? O Senhor visita, porque Ele nos ama, e Ele quer nos salvar, e Ele tem saudades de nós. Amados, quando nós olhamos para os discípulos de Jesus nos evangelhos, há uma figura que se destaca tremendamente pela proximidade com Jesus, e esta figura é o apóstolo João, o discípulo amado. João não foi martirizado como os outros discípulos, ele foi exilado na ilha de Pátimos. E não conseguiram, ele era tão cheio de Jesus que a morte não conseguiu alcançá-lo aqui. Sim, tentaram fritar João, mas ele não morreu. Aleluia. Então, amados, lá em Pátimos ele é tremendamente visitado por Deus, visitado pelo Espírito Santo. João é levado aos céus e agora ele está diante de Jesus glorificado. Agora ele está diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E há vários relatos, em que João, ele era muito próximo, ele se reclinava, ele se aproximava, se achegava a Jesus para ouvi-lo, para estar com ele. Os discípulos, quando tinham uma perguntinha para fazer para Jesus, diziam: peça para o discípulo amado, peça para ele perguntar para Jesus. E ele era muito próximo, porém, quando ele se deparou com Jesus glorificado, conforme está descrito, ele caiu como morto. Vamos para Apocalipse 1, versículos de 9 a 18. Eu já vou lendo aqui para adiantar. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de uma trombeta, dizendo: o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. Olha a descrição. Vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo.
os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca dele saía uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Esta é a descrição do nosso Jesus glorificado. É com este que nós vamos nos encontrar naquele dia, viu, amados? Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs a mão sobre minha mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Ele venceu tudo. Ele venceu e ele agora está assentado no trono. E João, o discípulo amado, ele está diante deste Jesus glorificado, cai aos seus pés como morto. E isto mostra, amados, o quanto nós estamos tão longe, achamos que conhecemos, não é verdade? O quanto estamos longe. Aquele grande dia, que surpresa nós teremos naquele grande dia, quando chegarmos diante do Senhor. E nesta experiência, amados, João diz ao apóstolo: olha, vem cá, escreve o que você vê, pois as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Este é o versículo 19. Então, Jesus fala para João: você está vendo? Agora eu vou te dizer coisas, você vai ver coisas. Escreve estas coisas, as que são e as que hão de acontecer depois destas. E Jesus vai relatando ao apóstolo João o que ele deve escrever para cada uma destas 7 igrejas. A primeira carta, e é o nosso foco hoje, é a igreja de Éfeso. Vamos olhar um pouquinho, amados, agora o histórico desta igreja. Em Atos 19, que nós não vamos ler aqui, eu só vou relatar rapidamente, o apóstolo Paulo descreve ali como ele passa vários períodos ali, mais de 2 anos e meio talvez, ali ensinando em Éfeso. Primeiro ele ensinava nas sinagogas, depois começou a perseguição, ele foi para uma escola e ele ensinou nesta escola por 2 anos. Houve um verdadeiro avivamento ali, gregos e judeus se convertendo, pessoas envolvidas no ocultismo, pegaram todos os seus livros de magia e foram em praça pública, queimaram. Está escrito em Atos 19 que esses livros correspondiam a 50.000 denários. Imagina o volume disto. Queimaram tudo, porque estavam recebendo a palavra de vida eterna. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vemos também que em Éfeso, amado, esta palavra de Deus ministrada por Paulo, com tanto empenho, né? Doando a sua vida, sem nenhum temor de perseguição, sem nada. Esta palavra desmontou todo o sistema de adoração à deusa Diana. Havia ali o templo da deusa Diana, né? O templo de Artemis, e os artífices faziam objetos de adoração, de ouro, de prata, ganhavam muito dinheiro com isso. O que aconteceu quando Paulo começou a pregar esta palavra, e as pessoas começaram a se converter, eles pararam de ganhar dinheiro, porque ninguém mais comprava os objetos de adoração. Então eles começaram a perseguir os do caminho. Eles começaram a perseguir o povo de Deus. E esse grande alvoroço que se levantou não impediu que a palavra de Deus se fortalecesse, que o evangelho se estabelecesse e que a palavra de Deus prevalecesse poderosamente ali em Éfeso. Mas, amados, depois de mais ou menos
uns 30 anos, João lá então exilado, vamos voltar para João, né? Lá no exílio, em Pátimos, ele recebe esta mensagem do Senhor Jesus para a igreja de Éfeso. E é interessante que no último versículo, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, porque o apóstolo Paulo, ele fazia assim, ele implantava a igreja, ele ia para outro lugar, mas ele não esquecia daquela igreja. Ele escrevia cartas. E ele escreveu a carta aos Efésios. E o último versículo desta carta, que está em Efésios 6:24, Efésios 6:24, ele dá uma bênção e faz um alerta, e também faz um alerta aqui. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. E na versão King James é um pouco mais forte, diz assim: graça seja com todos os que amam com amor sincero e incorruptível, ou seja, um amor que não se deteriora com o tempo. Veja a advertência que Jesus deu através de João para a igreja de Éfeso. Que a graça de Deus acompanhe vocês que não deixam o seu amor se esfriar. Para a igreja de Éfeso. Amados, agora vamos para Apocalipse 2, versículos de 1 a 7. É a carta à igreja de Éfeso. Amados, estão acompanhando o raciocínio que nós estamos fazendo aqui? É importante. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve. Eu quero que os amados prestem atenção como Jesus fala desta igreja, que se nós olharmos para nós vamos dizer: Senhor, eu não sou um décimo disso. Vamos prestar atenção. Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. É muito interessante que em cada carta Jesus olha tudo aquilo que aquela igreja faz de bom, elogia. Ele também corrige os erros, mas ele se apresenta em cada uma das cartas como algo que João viu na descrição de Jesus. Aqui ele fala daquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Está falando das igrejas. Jesus anda, está na igreja, está no meio da igreja. E ele conhece cada um de nós. Ele habita em nós. Conheço as tuas obras. Presta atenção. Tanto o teu labor como a tua perseverança. E que não podes suportar homens maus. E que puseste à prova o que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achaste mentirosos. E tens perseverança. E suportastes provas por causa do meu nome. E não te deixaste esmorecer. Quanta coisa, quanto elogio, quanta coisa boa Jesus fala desta igreja. Amados, nós nem passamos por perseguição ainda. Eles eram perseguidos. Talvez aqueles que negociavam não conseguiam vender seus produtos. Aqueles que queriam comprar, talvez não podiam comprar. Não sei, eram rejeitados, eram enxotados. Eles foram perseguidos pelo nome de Jesus. E eles não esmoreceram. Eles não deixaram de andar no caminho, de falar da palavra de Deus. Jesus começa então elogiando esta igreja de uma maneira tremenda. Mas vamos aqui para o versículo 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. O que aconteceu com Éfeso, amados? Jesus elogia, fala, e nós olhamos para Éfeso e nós não somos nem um décimo de Éfeso. Mas no versículo 4, Jesus fala...
É muito tremendo, porque depois nós vamos ler rapidamente, mas é como se ele dissesse, falta uma coisa só. A coisa mais importante, a coisa mais necessária. Você abandonou o seu primeiro amor. Aleluia. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. E o que é o primeiro amor, amados? É aquele amor aquela chama que arde no nosso íntimo, que arde no nosso coração e que coloca Jesus acima de tudo. E que não há barreiras. Nós queremos Jesus, nós queremos conhecê-lo, nós queremos estar com Ele, queremos falar dEle, queremos andar com Ele. Dia e noite, nosso coração se alegra. Nós estamos cheios. Mas parece que com o tempo, as coisas vão vindo e vão fazendo esfriar. É como um homem ou uma mulher, ela tinha um coração muito saudável. Mas como passou o tempo, veio a idade, aí aquele coração já está fraco. Ele já não bate mais exatamente como batia antes. E aí um belo dia tem um infarto e corre para o hospital, aí os médicos vêm ali com aquele reanimador, coloca ali no coração, para que aquela pessoa, o coração volte a bater. Parece que aqui Jesus fez isto. Éfeso, você abandonou o seu primeiro amor. E Jesus mostra para Éfeso qual é o ressuscitador que eles precisam. Aleluia. Como é que nós esfriamos no amor a Jesus, amados? Como que este amor esfria? Primeiro, eu coloco um perigo muito grande, a convivência com o pecado. Quando nós começamos a conviver com as pessoas que andam em pecado, com o mundo, e passamos a achar até, não é tão mal assim. É normal. Não, isso não é tão ruim. Não é bem assim. Lembra da serpente? Não foi bem assim que Deus falou. Passamos a conviver com o pecado e o nosso amor, que antes ele era alimentado pela palavra, pela adoração, pela comunhão com os irmãos que estavam correndo para Jesus, o nosso amor começa a esfriar. A segunda coisa, que é muito terrível também, e nesta era, acho que nunca foi tão forte, são as distrações desta terra, deste mundo. As distrações desta vida. E isto vai desde você querer sair, fazer coisas, ir para cinema, isso é coisas que a gente já nem pensa mais, mas existem as distrações lícitas, amados. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu preciso pintar aqui, eu preciso limpar lá, eu preciso correr aqui, eu preciso isso, preciso aquilo. E vai para o nível mais refinado, muitas vezes as distrações que nos tiram da presença de Deus e fazem o amor a Jesus esfriar, é a própria obra de Deus. Nos ocupamos e esquecemos de Jesus. E Jesus diz para a igreja de Éfeso, 3 coisas muito importantes que nós precisamos guardar no nosso coração, amados. Se alguém me visse, é bom morar sozinha por causa disso. Se alguém me visse dentro do meu apartamento, passando a mão no meu coração e falava assim, Senhor, o desfibrilador, Senhor, o ressuscitador. Eu quero, Senhor, eu quero que este amor, ele queime dentro de mim, todos os dias da minha vida, Senhor. E eu passava a mão assim e falava, Senhor, eu quero. A supervisora Ellen recebeu um pouco desse fogo lá na casa dela, ela disse. Aleluia. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Amados, este exame nós precisamos fazer na nossa vida.
Nós não podemos andar no automático na nossa vida cristã. Eu sei que na palavra de Deus, o Senhor repreende aqueles que olham para trás, né? A mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal, que nós não devemos pôr a mão no arado e olhar para trás, mas aqui o Senhor fala, olha lá atrás, de onde você caiu? E volta à prática das primeiras obras. Então, número 1, lembra-te de onde caíste. Analise a sua vida. Como está o seu amor por Jesus? Segundo ponto, para Jesus dizer arrepende-te, é porque abandonar o primeiro amor a Jesus é um pecado. É pecado. E quando nós abandonamos este primeiro amor, nós perdemos a comunhão. Nós deixamos de ter essa comunicação com Deus. Continuamos a comunicação horizontal normalmente, mas a comunicação vertical, ela é interrompida. Horizontal continua com os irmãos. Vertical, ela é interrompida, é quebrada, ou pode ser até que não seja interrompida totalmente, mas ela é esfriada, ela começa a ficar fraca. Ah, Senhor. Então, lembra-te de onde caíste, arrependa-te, confessa diante de Deus. Se hoje, amados, com tudo que o Senhor ministrou aqui, nós entendermos que estamos neste ponto, vamos nos arrepender, vamos dizer, Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu não quero perder este primeiro amor. Senhor, eu quero estar apegado a Ti com todas as minhas forças. E depois Ele fala, volte à prática das primeiras obras. Ou seja, volte a me adorar como você me adorava. Volte a meditar na minha palavra como você meditava. Volte a desejar aquele momento quando você estava na minha presença e eu falava com você e você falava comigo. E eu derramava porções maravilhosas. Então, o Senhor foi ministrando e tudo isso foi assim um conjunto de coisas que foram acontecendo. Eu recebi uma mensagem da nossa arcebispa com uma ministração de janeiro de 2016. Naquele dia eu estava pegando fogo ali, o Senhor derramou, e eu fui lendo passagens que falavam da ressurreição, que falavam de Jesus, é nele, é por ele, e foi uma coisa, fui passeando pelas cartas de Paulo, foi uma coisa tão tremenda. E eu falava, Senhor, eu quero voltar para este lugar, Senhor. Senhor, eu quero este lugar, Senhor. Não me deixe, Pai, esmurecer. Não me deixe, Senhor, esfriar no amor a Jesus. Aleluia. Amados, não é por acaso que está nesta ordem. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. Porque isto é uma sequência que Jesus deu para a igreja de Éfeso. E é uma sequência que Ele está dando para todos nós hoje. Lembra-te de onde caíste. Arrepende-te e volte ao primeiro amor a Jesus. Aleluia. Nenhuma destas fases pode ser descartada para que nós voltemos a este lugar. Aleluia. Foi tanto falado aqui de voltar ao Éden, de voltar ao lugar da queda, de escolher a árvore da vida, de desprezar a árvore do conhecimento. E é isso que nós precisamos fazer, amados. Foco, foco. Jesus disse que se os nossos olhos forem bons, forem iluminados, todo o nosso corpo será luminoso. E um dia a arcebispa traduziu para mim, sabe o que é ser focado, ser simples, é a simplicidade, é você escolher uma coisa só, é você focar em uma coisa só. Amados, quando eu ouvi, essas palavras foram dentro de mim falando, o Senhor ministrando, e quando eu ouvi, tenho, porém, contra ti uma coisa. Eu me lembrei de Marta e Maria. Vamos para Lucas 10, versículo 38.
Aleluia. Vejam, amados, que é a mesma situação. É a mesma situação da igreja de Éfeso. Aleluia. Glória a Deus. Lucas 10, a partir do 38. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. É lícito hospedar Jesus na sua casa? É maravilhoso. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, olha as distrações lícitas, amados. Ocupada em muitos serviços, ela queria servir bem a Jesus, ela queria fazer o melhor para Jesus. Então, se aproximou de Jesus e disse, ela foi reclamar com Jesus. Senhor, não te importas de que a minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Ela olhou para Maria, olhou para Jesus e falou, Senhor, o senhor não está vendo que eu estou correndo para lá e para cá, feito uma louca, fazendo tudo, cozinhando, lavando a louça, colocando tudo na mesa, ajeitando tudo aqui, e ela está sentadinha aí? A resposta de Jesus, amados, é para nós hoje. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Igreja de Éfeso, você está fazendo muita coisa para a obra do Senhor. Mas eu tenho uma só coisa contra ti. Aquilo que é mais necessário você abandonou. Volta lá atrás e volta ao primeiro amor. Aleluia. Sabemos, amados, que o candelabro é o símbolo da igreja. A igreja deve ser a luz do mundo. Jesus disse, vós sois sal da terra e luz do mundo. E quando Jesus, amados, Ele é tudo no nosso coração, quando Ele toma o centro do nosso coração, quando Ele habita verdadeiramente em nós, esta luz brilha. Esta luz que está dentro de nós, ela brilha, mas se o amor esfriar, se Jesus sair do centro, esta luz vai se apagando. Oh, Jesus. A igreja de Éfeso continuou fazendo as obras, porque Jesus olhou ali naquele momento e viu que ela continuava fazendo tudo aquilo. E isso é muito perigoso, amados. E quando eu estava dentro de casa ali, andando para lá e para cá e falando, Senhor, e tocando no meu coração e falando, Senhor, por favor, Pai, não me deixe chegar neste lugar. Eu confesso, amados, eu orei por todos nós, eu orei pelo ministério, orei pela nossa liderança, orei pelo ministério na terra inteira, porque pela urgência da última hora nós corremos tanto, trabalhamos muito, fazemos e fazemos e fazemos. Mas não podemos fazer isso sem Jesus, amados. O tempo todo temos que trazer Jesus para perto aqui, ó, para dentro. Não nunca deixar Ele fora da porta. Eis que estou à porta e bato. A igreja de Laodiceia trancou Jesus para fora, amados. Temos que estar com Ele dentro do nosso coração. Nenhuma obra que nós fizermos, amados, pode honrar a Deus. Como? Nenhuma obra que nós fazemos vai honrar a Deus. Porque a obra que honra a Deus está escrito em João 6:9.
João 6:9. Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus é esta. Porque os discípulos estavam perguntando: Senhor, que obras devemos fazer para alcançar o reino de Deus? A obra de Deus é esta, 2 pontos. Que creiais naquele que por ele foi enviado. E sabe, nós não fazemos a obra de Deus para honrá-lo. Eu vou fazer aqui, vou pregar direitinho para honrar a Deus. Não. Eu quero pregar da melhor forma que o Senhor me capacitar. Porque eu já o honro, porque eu já o amo, porque eu quero que Ele seja glorificado e que muitas vidas venham para Jesus. Aleluia, aleluia. Amados, o Senhor está sempre buscando o homem desde o Éden. E vemos o Senhor lamentar a distância de Israel. Como Israel caminhava um pouco e caía. Como Israel o adorava um pouco e deixava ir adorar outros deuses. Como Israel parece que entendia. De repente Israel estava longe de Deus. Olha o que o Senhor fala para Israel em Oséias 6:4. Oséias 6:4. Olha que coisa triste, amados. E olha o lamento de Deus aqui. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Como é fácil perder o amor a Jesus. O primeiro sol que aquece aquele orvalho da manhã, ele derrete, some. Se a gente levantar bem cedinho e for olhar as folhinhas, o gramado, está cheio de gotinhas, não é verdade? Mas se a gente for um pouquinho mais, a hora que o sol parece que está começando a sair, aquelas gotas vão sumindo. Assim Deus disse para Israel: assim é o teu amor. O que eu faço com você, meu povo? O que é que eu faço com você, altar de Barueri? O que é que eu faço com você, Bispa Cidinha? Porque o teu amor é como um orvalho que passa rápido. Eu quero um amor fiel. Eu quero um amor sincero. Como nós lemos aqui, um amor incorruptível. Que não se deteriora com nada deste mundo. Nada. Aleluia. Hoje, amados, desde o princípio deste culto, o Espírito Santo está nos convidando a olhar para trás, analisar a nossa vida. Será que o meu amor a Jesus aumentou com o decorrer do tempo ou diminuiu? Ou será que já nem existe mais no meu coração? Vamos colocar lenha nessa fogueira, amados. Não é nem uma tocha, é uma fogueira. Sabe aquela fogueira que você não deixa apagar nunca? Você vai colocando lenha, vai colocando lenha, vai colocando lenha. E de onde você tira essa lenha? É a palavra de Deus que você medita nela. É a adoração diária ao Senhor. É você conversar com Ele o tempo todo. Eu vou fazer tal coisa, chego lá, faço, aconteço e volto. Nem converso com Deus, nem falo. Senhor, eu devo ir. Senhor, é por aqui. Senhor, está certo. Uma vez eu fui consolar uma mulher, uma moça que trabalhava comigo. O marido tinha ido embora e eu falei: vamos orar, porque o Senhor é poderoso para trazer o seu esposo de volta. Ele está no engano. Ela falou assim: Deus tem coisas muito mais importantes para se preocupar do que com o meu casamento. Amados, tudo que diz respeito a nós diz respeito a Deus. Ele quer saber, Ele quer ter controle. Tudo. Paulo pergunta: ou não sabeis que vós não sois mais de vós mesmos? Nós temos um dono. Temos um dono. E Ele é dono não só
da minha casa, do meu carro, da minha família, do meu ministério. Ele é o dono do meu coração. Ele tem que ser o dono do meu coração. Aleluia! Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Pouco é necessário. Ou mesmo uma só coisa, arcebispo Conrado. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Que possamos chegar diante do Senhor Jesus, como Maria estava, cheia dele, prostrada aos pés dele, adorando, porque, amados, no céu, o céu é de Jesus. Jesus está lá. Ele é o rei lá. Ele é a lâmpada que ilumina lá. Ele é a água da vida. Ele vai reinar por toda a eternidade, pelos séculos dos séculos. Ele é o dono do céu. O céu sem Jesus não é nada. E vou dizer mais, vou repetir palavras que eu li lá dos primitivos. Meu céu é Jesus. E se Jesus não estiver no céu, eu não quero estar lá. Se Jesus não estiver no céu, eu não quero estar lá. Em João 17:3, com o penúltimo versículo, Jesus diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna é conhecer Jesus, conhecer o Pai, conhecer o Espírito Santo, amados. E é o que Maria estava fazendo. Ela estava ali buscando a única coisa que era necessária: conhecê-lo, ouvir as suas palavras. Sabe, ficar assim desesperada para ouvi-lo, não queria sair para nem levantar um copo do lugar, porque ela não queria perder nenhuma palavra do que Jesus falava. Eu sei que nós estamos em momentos de muita aflição na terra. Conversávamos sobre isso com a supervisora Mariene, e o Cavaleiro do Cavalo Preto já está atuando muito forte. A gente vê, você vai no mercado, que você comprava com 100, agora você compra com 300. A mesma coisa. Mas há uma promessa no Salmo 91, versículo 14. Salmo 91, versículo 14. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Onde é essa salvação? Eternidade com Cristo. Porque a vida eterna é conhecê-lo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé, amados. Senhor nosso Deus, tudo que nós precisamos é de Ti, Senhor. Uma só coisa é necessária. Eu sei que muitas coisas nós precisamos fazer e que o Senhor conta conosco para isto. Por isso não queremos esmorecer, como Éfeso não esmoreceu. Perseverou, brigou pelo Evangelho, não rejeitou a obra dos nicolaítas, rejeitou os falsos apóstolos, mentirosos. Mas, Senhor, isto mostra que podemos fazer a Tua obra sem Te amar, sem o Senhor. Porque o Teu ponto contra esta igreja foi: abandonaste o Teu primeiro amor. Senhor nosso Deus, nesta manhã nós queremos clamar que o Senhor venha sobre nós com a Tua mão de poder,
Toque, Senhor, o nosso coração, toque a nossa vida, toca no Senhor, que nós, este primeiro amor, de quando nós te conhecemos, de quando nós te recebemos, que este primeiro amor brilhe agora, com aquele brilho, Senhor, daquela chama tão pura, que é aquela chama azul, que não tem impureza nenhuma, que brilha, Senhor, e que conforme brilha, vai iluminando todo aquele que está ao redor. Senhor, ajuda-nos, Pai. E Senhor, nós queremos, Pai, fazer uma oração agora. Estamos nos lembrando, amados, lembra agora do primeiro momento, de quando você se converteu, de quando você reconheceu Jesus. Jesus fala, lembra-te de onde caíste. E agora vamos nos arrepender, Senhor Jesus. Nós nos arrependemos, Pai, no mais poderoso nome de Jesus, por ter, Senhor, abandonado o primeiro amor a Ti, por ter, Senhor, me distraído, Senhor. Nós nos arrependemos porque nos apegamos a tantas distrações, a tantas coisas neste mundo. Nos apegamos, Senhor, até mesmo à obra de Deus e deixamos o Senhor. Senhor, nós nos arrependemos nesta manhã, Senhor, no mais poderoso nome de Jesus. Senhor, e um pedido nós fazemos agora. Só o Teu Espírito Santo pode nos ajudar, Senhor, a voltar à prática das primeiras obras. Só o Teu Espírito Santo, Senhor, pode nos ajudar a voltar ao primeiro amor. Acende, Senhor, em nós esta chama. Acende, Senhor, em nós este fogo, no mais poderoso nome de Jesus. Aleluia. Diga assim, precioso Senhor Jesus. Eu me arrependo de ter deixado o primeiro amor a Ti. E eu decido que eu quero me assentar aos Teus pés. Muitas vezes não será fisicamente, porque eu sei que eu tenho que fazer a Tua obra, mas que o meu espírito esteja como Maria, assentado aos Teus pés, sem perder uma única palavra daquilo que o Senhor fala. Precioso Senhor Jesus, eu me arrependo e eu desejo, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero, Senhor, Te conhecer. Por favor, Senhor Jesus, me ajuda a caminhar contigo nesta terra, até que naquele dia eu possa entrar no Teu glorioso reino. Lava-me no precioso sangue, no Teu sangue vertido naquela cruz. Escreve o meu nome no livro dos cidadãos do céu. E em nome de Jesus, encha-me do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem vai me conduzir na jornada para o céu. E no nome poderoso de Jesus, eu declaro que eu nasci de novo. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Aleluia. Aleluia.